Hoje vamos falar de uma mulher que quebrou todas as regras de sua época. Imagine ser uma mulher negra no Maranhão do século XIX e decidir que sua voz seria ouvida em todo o país. Estamos falando de Maria Firmina dos Reis, doutora Leila. Boa tarde. Olá, ela foi a primeira romancista negra do Brasil e a primeira voz feminina abolicionista da nossa literatura. O racismo estrutural e o machismo apagaram sua obra dos livros didáticos por mais de um século. Hoje vamos mostrar por que seu nome está sendo redescoberto agora em vestibulares e feiras literárias. É isso. Seja mais uma vez muito bem-vinda, doutora, falando dessa grande mulher, hoje mais uma grande mulher, uma personalidade negra, uma intelectual, Maria Firmina dos Reis, e a senhora já pode começar com a exposição da senhora. Tá? Boa tarde a todos os ouvintes do videocast. É um prazer estar aqui e principalmente para falar dessa personalidade tão importante da nossa história. A Maria Firmina dos Reis viveu de 1822 a 1917. É uma das figuras mais importantes da história intelectual brasileira. Além de ser a primeira romancista do Brasil, é a primeira mulher a publicar um romance abolicionista em toda a América Latina. Nós temos aí a primeira foto, vamos colocar. Essa aqui, né? Isso. Maria Firmina nasceu em 11 de março de 1822, na ilha de São Luís, no Maranhão. Sua mãe, Leonor Filipa dos Reis, era branca e seu pai, um negro incógnito. Maria foi registrada somente 3 anos depois do seu nascimento, em 1825, e tinha em seu documento o nome de outro homem como seu pai. Sua trajetória, na sua trajetória, ela desafiou as barreiras de gênero, raça e classe do século XIX. Filha de uma ex-escravizada alforreada, ela se impôs em um cenário intelectual dominado por homens brancos da elite. É considerada uma precursora do feminismo negro no Brasil, denunciando simultaneamente a opressão da escravidão e a desigualdade de gênero. Maria Firmina dos Reis foi criada por uma irmã de sua mãe que tinha maiores condições financeiras e, por conta disso, ela pôde estudar e, desde criança, teve contato com a literatura. Ela conviveu com referências culturais diversas por meio de seus primos. Entre eles destacou-se Sotero dos Reis, um importante gramático e intelectual do Império, o que proporcionou a ela um ambiente rico em estímulos literários e gramaticais. Maria Firmina desenvolveu suas habilidades de escrita e leitura logo descobrindo a literatura como uma paixão. É importante lembrar que havia uma lei em 1830, uma das primeiras leis de educação do Brasil, que proibia negros, escravos e pretos africanos, mesmo livres ou libertos, de se matricularem e frequentarem escolas públicas. Essa legislação é um exemplo claro do racismo estrutural e da exclusão social que marcou o período. Só em 1934 o ensino primário foi tornado obrigatório e ainda assim não tinha atingido todo o Brasil naquele momento. Acho que merece um comentário, Com né? certeza, doutora. Porque ela foi uma mulher que é tida como precursora, né, da denúncia da escravidão e da desigualdade de gênero. Ela foi uma guerreira, praticamente, né? E naquela época
que não se podia aprender a ler e a escrever, né? Tanto é que ela teve, né, a possibilidade, né, a felicidade de nascer numa família de pessoas que cultivavam a literatura, a escrita. Isso foi uma coisa muito importante que aconteceu na vida dela. Uhum. E para mostrar, na questão da educação, mostrar, se alguém não entende o que é racismo estrutural, tem que apresentar essas leis para dizer o que é racismo estrutural, né, doutor? Aliás, uma das formas de racismo estrutural, né? Onde uma lei do Estado promulgada, criada, promulgada e aplicada pelo Estado, que deveria cuidar do seu povo, ao contrário, ele que começa a exclusão, né? E é do tempo do Império ainda, né? O Exato. Império segurava. Não que mudou muito depois da República, mas era pior ainda no Império. E É ela que nasceu, você vê, em 1822. Em 1830 tinha a lei. Ela só conseguiu aprender a ler e escrever porque ela estava numa família que sabia ler e escrever, né? E aí é interessante porque a partir da educação a gente sabe como transforma a vida das pessoas e transforma a vida de uma sociedade. No caso, transformaria o tanto de atraso que tinha com a escravização. E se tem uma lei que pelo menos autoriza esse povo a ir para a escola, ter uma educação, essa libertação teria sido mais completa, né? Sim, você fez bem lembrar de como a educação transforma a vida das pessoas. A Maria Firmina dos Reis teve a vida transformada. Ela gostou tanto da literatura, de aprender a ler e escrever, e ela quis escrever também, ser uma escritora. É uma transformação total, né? Quantas pessoas poderiam ter um destino tão bonito quanto o dela, Quando as né? pessoas dizem, tem aqueles comentários que pessoas negras não são burras, não sabem ler e escrever, não têm cultura. Tem muito dessa coisa da educação, porque se há 100 anos todos tivessem, falo 100 anos, dá para falar 100 anos, tivesse, já a partir dessa lei aqui, já dá para dizer, em 1934, quase 100 anos, se nesse Aham. período, pelo menos, toda a população tivesse acesso à educação, quase 100 anos depois a história seria outra, né? Seria outra, completamente Que não é outra. uma questão de ser burro ou de não saber, ser ignorante. Não teve acesso à educação, foi privado. Fomos privados, né, da educação. Isso. E aí, continuando, né, para falar do quanto a educação foi importante para ela, que ela acaba atuando na educação, né? Temos a segunda foto aí. Em 1847, tornou-se professora aos 25 anos. Após ser aprovada em primeiro lugar no concurso público para a cadeira de instrução primária, em Guimarães, no Maranhão. Ela se recusou a participar da cerimônia tradicional de posse, porque na época era costume que os novos professores fossem homenageados desfilando pela cidade em um palanque, numa cadeirinha carregada por pessoas escravizadas. Na ocasião, Firmina teria afirmado que escravos não eram bichos para levar pessoas montadas nela. O cargo de mestra régia garantiu a ela um salário do Estado, permitindo que vivesse com autonomia financeira. Isso era uma exceção absoluta em uma época em que mulheres, especialmente negras, dependiam economicamente de pais ou maridos e tinham sua educação restrita aos afazeres domésticos. Ao manter-se solteira e sustentar-se com o próprio trabalho, Firmina rompeu com o modelo de, entre aspas, anjo do lar. Ela utilizou essa posição de relativa estabilidade
para exercer sua intelectualidade, colaborando com jornais e escrevendo literatura de denúncia contra a escravidão. Na foto seguinte, que é a foto número 3, vou falar do livro Úrsula. Em 1859, ela publicou o romance Úrsula, sob o pseudônimo Uma Maranhense. Vale lembrar que, naquela época, negros eram retratados como objetos nos livros, como, por exemplo, o livro A Cabana, do Pai Tomás, de 1852, que é talvez o exemplo mais famoso mundialmente. O livro detalha o sofrimento de pessoas escravizadas tratadas como propriedade móvel, mostrando como famílias eram separadas e indivíduos vendidos como mercadorias em leilões. Também o livro Navio Negreiro, de Castro Alves, de 1869, um poema épico da literatura brasileira que descreve os navios tumbeiros, onde africanos eram amontoados como carga em condições desumanas. O autor utiliza imagens fortes para denunciar a transformação de homens livres em objetos de lucro. O livro Úrsula de Maria Firmina dos Reis denuncia as crueldades do navio negreiro e do sistema patriarcal. Ela usou a ficção para denunciar o horror da escravidão e publicou sob o pseudônimo Uma Maranhense, e publicou sobre esse pseudônimo, né, Maranhense. Mas por que o anonimato? Era o peso de ser mulher e, além de ser mulher, mulher negra no Império. A obra ela é revolucionária por humanizar pessoas escravizadas. Foi a primeira vez na história, na literatura brasileira, que personagens negros falaram em primeira pessoa, expondo sua subjetividade e sofrimento, ao invés de serem meros objetos de descrição, doutora. Aham. Então, esse navio negreiro, a cabana do pai Tomás, né? É denúncia, né? Sempre foi denúncia do horror da escravidão, né? E ela usou também a literatura dela como denúncia. Ela não aceitava a situação de desumanização de ser humano só porque nasceu preto. Enfim, também voltando um pouco àquela foto da cadeirinha, né? O que é isso, né? Ela não aceitou ser carregada por pessoas escravizadas, né? Enfim, vamos continuar aqui para falar do romance Úrsula. O romance retrata a história de amor entre a jovem Úrsula e o rapaz Tancredo, uma temática comum na época. A escritora conta também o drama de Susana, uma mulher escravizada, além de outros cativos. Há ainda o cruel senhor de escravos chamado Fernando, o retrato da opressão. Maria Firmina não apenas escreveu um livro, ela subverteu a estética da época. Diferente dos outros autores que falavam pelo negro, Firmina permite que a personagem Susana narre sua própria trajetória. Assim, introduz a subjetividade negra na literatura. É muito interessante isso, né? Que só falavam pelo negro. Ela coloca o negro falando o que sente, o que pensa. Uhum. É muito bacana isso. No capítulo A Preta Susana, a personagem não é apenas uma escravizada. Ela recorda sua vida na África com dignidade. A crítica literária Maria Lúcia de Barros Camargo diz: ela utiliza a trama de um triângulo amoroso trágico, como o Cavalo de Troia, para inserir diálogos densos sobre a imoralidade da escravidão. Firmina utiliza uma narrativa que ora se aproxima do sentimentalismo,
ora assume um tom de denúncia direta, algo raro para uma mulher naquele contexto. Vou fazer a leitura de um trecho do livro Úrsula, da personagem Susana. Abre aspas. Tiraram-me meus lares, de meus pais, de meus irmãos, de meus filhos. Ah, eu era tão feliz. Meteram-me em um navio e durante meses sofri todos os horrores da fome, da sede e o espetáculo da morte. Os meus companheiros eram lançados ao mar. Eu via os tubarões disputarem os cadáveres. Ó, homens brancos, de que cor é a vossa alma? Fecha aspas. A personagem Susana, ela denuncia como foi arrancada de sua família e reduzida a uma mercadoria, expondo a hipocrisia de uma sociedade que se dizia cristã, mas que praticava a desumanização do negro. Ela fala da dor da perda afetiva e termina com o questionamento ético e racial direto. De que cor é a vossa alma? A menção aos tubarões e aos cadáveres foge do idealismo romântico comum em 1859. Firmina questiona a suposta civilização, entre aspas, civilização branca, expondo a barbárie do tráfico negreiro. Maria Firmina dos Reis teve que usar um tom mais brando em seu romance, pois queria conquistar os leitores para sua causa anti-escravista. Leitores que, na sua maioria, eram da elite e provavelmente tinham escravos, afirma. O livro foi lançado quase 30 anos antes da Lei Áurea, posicionando Maria Firmina como uma voz dissidente e corajosa em uma sociedade escravocrata. Quão corajosa Bota isso. coragem dessa mulher! Quem sabia ler naquela época, 1859? Além de saber ler, quem tinha acesso a livro, Isso, exatamente. né? E ela se atreveu a escrever sobre os horrores da escravidão. Então, uma audácia muito grande, né? Como as personalidades negras que a gente fala no podcast de quarta-feira, né, Odair? É sempre gente muito corajosa, audaciosa. Sim, verdade. Porque Né? como fala, a consequência vem, né? A retaliação vem, né? Sim, tem que estar ali e suportar o que virá. Mas muita coragem, né? Enfim, vamos passar para a próxima foto, Sam. Em 1887, quando já se firmara como escritora e professora, e quando o movimento abolicionista já estava mais difundido no Brasil, a autora publicaria um conto ainda mais crítico, A Escrava, que conta a história de uma mulher de classe alta, sem nome, que tenta, sem sucesso, salvar uma escrava. A estratégia de dar voz ao sujeito escravizado para narrar suas memórias traumáticas é considerada inovadora para o século XIX. O drama central gira em torno de Joana e seus filhos gêmeos, vendidos por um traficante, o que leva a personagem a um estado de loucura, ligado ao sofrimento visceral e à indignidade. O texto utiliza metáforas agressivas, como o termo traficante de carne, para descrever o sistema escravocrata. A obra rompe com o estereótipo do escravo nobre e foca no sofrimento psicológico e na consciência de classe e cultura dos personagens.
A cena da venda dos filhos em A Escrava é o ápice trágico do conto e o ponto de ruptura psicológica da protagonista Joana. Eu vou ler um Ai, trecho do... Oi, doutora, quer comentar? preciso fazer um comentário. Ai, Imagina, né? A personagem pira. E pensar que isso aconteceu o tempo todo, em 400 anos de escravidão, que as pessoas chegavam e eram separadas da família. Não tinha idade, podia ser qualquer idade, qualquer. Eles separavam a criança dos pais, o bebê dos pais. Os pais eram separados e levados para lugares diferentes. Isso pira. Quantos negros daquela época enlouqueceram? eu vou aproveitar então que a senhora é psicanalista, né? Vou perguntar quais os efeitos desse tipo, dessa ação ou dessas ações para as gerações seguintes, doutora? Olha, aí teria muito o que falar, a gente vai fazer uma pontuação aqui. No mínimo, atrapalha o vínculo familiar. São gerações e gerações que tiveram esse vínculo desfeito. Aí, para você fazer um novo vínculo, é muito difícil, você não tem o costume, tá? Não vou entrar nas Sim, questões sim. específicas, mas, no mínimo, a dificuldade de formar vínculo. Nós estamos há menos de 140 anos da abolição, Isso. né, da escravidão. E é um tempo pequeno ainda para mudar, para as pessoas, para as famílias negras conseguirem um vínculo melhor, tá? Sim, Você sim. vê que tem uma grande porcentagem, por exemplo, de mulheres que tomam conta das famílias. Elas têm os filhos e elas sempre ficam com os filhos e Exato. elas que cuidam sozinhas. Uhum. Por exemplo, Sim, muito forte. Eu vou ler um trecho aqui, doutora. Vou ler um trecho marcante que ilustra esse momento que a doutora estava falando agora há pouco. Meu Senhor, exclamei, e as lágrimas me sufocavam. Meu Senhor, pelo sangue de Cristo, pela memória de sua mãe, não me venda meus filhos. Tudo foi em vão. O monstro riu-se de minhas lágrimas e, com um empurrão que me atirou por terra, disse-me: Cala-te, negra. Maria Firmina utiliza esse evento para provar que, sob a lógica da escravidão, o afeto não tem valor econômico. A maternidade, sagrada na literatura romântica da época, é violada brutalmente pela coisificação das crianças, tratadas apenas como mercadoria. O dono dos escravos é descrito como um monstro, desprovido de empatia. Ao pedir pelo sangue de Cristo, Joana aponta a hipocrisia religiosa do Senhor, que ignora os preceitos cristãos em nome do lucro. A perda dos filhos é o que leva Joana ao estado de alienação mental e física também, em quem é encontrada no início do conto. Para a autora, a loucura da escravizada não é uma doença, mas uma reação inevitável à violência insuportável do sistema. Você acabou de falar alguma. É, uma reação inevitável à violência sofrida. Né? No caso, o personagem foi a loucura. E quantas pessoas da vida real foram a loucura, né? sim. Ficaram com doença mental por conta de tanto sofrimento. Bem,
Vamos falar de outros livros que a Maria Firmina dos Reis publicou. E além de escritora, ela compunha música, tá? Nós vamos falar delas aqui agora. Bem, os outros livros foi em 1861, ela escreveu Guperva, romance. Parnaso Maranhense, poesia. Cantos à beira-mar, poesia também. Maria Firmina não usava apenas a prosa para educar, ela compunha. No seu hino à mocidade, ela convocava os jovens a serem facho brilhante do futuro. Bem, ela escreveu várias composições, eu vou ler o título delas aqui. Hino da Libertação dos Escravos, em 1888, Alto de Bumba, Meu Boi, valsa, uma composição de valsa, Hino à Mocidade, Hino à Liberdade dos Escravos, Rosinha, uma valsa, Pastor Estrela do Oriente, composição musical, Canto de Recordação, outra composição musical. Então, ela é uma mulher muito criativa e sensível, né? Legal. E além disso, bom, continuando na educação, né? Vamos falar da escola. Em 1880, agora a foto 5, Sam, fazendo favor. Em 1880, Maria Firmina dos Reis fundou uma escola gratuita em Guimarães, isso no Maranhão, que aceitava meninos e meninas simultaneamente. Um conceito radical para a época, que causou grande polêmica na comunidade local. A primeira escola mista do Maranhão. Meninos e meninas estudando juntos? Isso foi um escândalo para a moral da época. Ela acreditava que a educação era uma ferramenta real de libertação para o povo negro e para as mulheres. Continuando agora numa foto seguinte, foto 6, a Escola Mista de Maria Firmina dos Reis, fundada em 1880, na Vila Massaricó, melhorou o som? Agora voltou, né? De Massaricó, em Guimarães, no Maranhão, foi uma das experiências pedagógicas mais audaciosas do Brasil imperial. Em uma época em que o ensino era rigidamente segregado por gênero, com currículos distintos, onde meninas aprendiam prendas domésticas e meninos ciências e letras, Firmina propôs a instrução conjunta, uma inovação na estrutura pedagógica. Ao ensinar meninos e meninas no mesmo espaço, ela aplicou, na prática, a ideia de igualdade intelectual entre gêneros, desafiando a legislação e os costumes da época. Diferente de outras iniciativas privadas da elite, sua escola era gratuita e voltada para a comunidade local. Doutora. Bacana, né? Então, essa foto aí é interessante porque muita gente que está ouvindo talvez nem imagine que houve um tempo em que menino e menina estudavam em salas separadas. Então, aí tem uma sala, é só menina, né? Era assim, era a regra. Imagina a audácia da Maria Firmina dos Reis criar uma escola mista. Agora, nessa próxima foto, continuando a falar da escola, né? A escola funcionava em um barracão simples, cedido por um morador local, um modelo de educação comunitária independente do Estado. Foi a primeira escola mista do Maranhão e uma das primeiras do Brasil, ocorrendo 8 anos antes da abolição formal da escravidão. A escola durou apenas 3 anos. O fechamento precoce é atribuído ao escândalo causado na sociedade conservadora local, que via a convivência de sexos na sala de aula como uma ameaça moral e aos bons costumes da família brasileira. Ela não apenas escrevia sobre liberdade em seus livros, mas tentava
construí-la na sala de aula. Bem, a escola não fechou por falta de alunos, mas por pressão política. O sistema não aceitava que uma mulher negra Meu ditasse Deus. as regras da educação de futuros cidadãos. Firmina aplicou o conceito de justiça social antes mesmo de o termo ser popularizado, unindo abolicionismo e feminismo na prática docente. Enquanto o Império tentava manter as mulheres no bordado e os negros na senzala, Firmina abriu as portas de um barracão em Guimarães para dizer que o intelecto não tem cor e nem gênero. Sua escola mista durou apenas 3 anos, mas o seu legado de insurreição pedagógica atravessou séculos. Maria Firmina dos Reis não foi apenas uma escritora, ela foi uma arquiteta da liberdade. Nossa. Então, aí vocês viram a foto, só menino na sala, né? Sim. Olha, quando você começa a pesquisar uma personalidade, você sabe assim, ela escreveu o livro Úrsula, é o que mais conhecido. A hora que você vê a vida, a atuação social, a atuação dela na sociedade, você encontra essa coisa incrível, tá? Muito mais Não é que ainda a que o escola livro, né? não é que a escola, eu já vou terminar, não é que a escola dela durou só 3 anos, seguiu 3 anos e contra toda a lei imperial. Falo, né? Só reforça a coragem dela. Meu Deus. Esquecida por décadas, sua obra só foi recuperada em 1962 pelo historiador, bibliógrafo e colecionador paraibano Horácio de Almeida, em um sebo no Rio de Janeiro. Essa é uma das reviravoltas da literatura brasileira. O encontro por acaso de Horácio de Almeida com um exemplar raro de Úrsula em um sebo foi o que impediu que a obra de Maria Firmina se perdesse para sempre na poeira da história. Enquanto garimpava livros em um sebo no Rio de Janeiro, Horácio encontrou um exemplar de Úrsula, publicado originalmente em 1859. Na capa não havia nome, apenas uma maranhense. Ele compra o livro por curiosidade, mas percebe que tem um tesouro nas mãos. O primeiro romance abolicionista do país. Curioso sobre a autoria, ele iniciou uma investigação que o levou a confirmar que a obra pertencia a Maria Firmina dos Reis. Ele foi um dos primeiros a defender que ela era a primeira romancista mulher do Brasil. Para garantir que a obra não se perdesse novamente, Horácio organizou e prefaciou uma edição facsimilar de Úrsula em 1975, pedido do governo do Maranhão. Esse movimento permitiu que pesquisadores posteriores aprofundassem os estudos sobre a vida da autora. Se Horácio Almeida foi quem encontrou o livro, o historiador Nascimento Moraes Filho foi quem encontrou a mulher por trás da obra. Antes de continuar, eu também achei incrível como que ela foi descoberta, né, depois de tanto tempo, por um acaso, Meu num sebo. Porque era uma pessoa que conhecia literatura, tinha, né, um conhecimento, por isso que ele cismou, falou, não, pera lá, isso aqui não é comum, tem algo de diferente nessa obra. E só isso também já é uma história incrível da vida dela. Uhum. Ela podia ter simplesmente, ela não, a obra dela, e ela junto, claro, ter desaparecido. Imagina uma obra dessa. A história né, a história de vida dela não seria revelada para nós.
também. Sim. Porque foi a partir do Horácio descobrir num sebo esse livro que entra em campo o historiador Nascimento Moraes Filho, que aí vamos adiante. Em 1975, Nascimento Moraes Filho iniciou uma verdadeira investigação de campo no Maranhão para reconstruir a biografia de Maria Firmina. Ele viajou até a cidade de Guimarães e entrevistou ex-alunos e pessoas idosas que ainda guardavam memórias da mestra Firmina. Foi assim que descobrimos que ela era uma mulher negra, alta, imponente e muito respeitada. Porque, assim, não existe foto dela, tá, gente? Por isso que a gente não colocou. É desenho que a gente tem da figura da Maria Firmina. Bom, então, o Moraes Filho fez a pesquisa de campo, entrevistou ex-alunos, pessoas idosas, e foi descobrindo da vida dela. Tudo isso que a gente contou dela se formar professora, abrir escola mista, enfim, todo o jeito de ser dela, tudo isso foi graças a esse historiador. Em 1975, ele vasculhou arquivos públicos, paróquias, localizando certidões, cartas e outros escritos que provavam a sua carreira como professora e a sua atuação na imprensa local. Em 75, ele publicou o livro Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Sem esse trabalho, Maria Firmina seria hoje apenas um nome em uma capa de livro sem rosto e sem história. Foi Nascimento quem recolheu os relatos sobre a escola mista que ela fundou e sobre como ela costumava compor músicas e poemas para as festas da cidade. Ele entrevistou pessoas que conheceram a mestra Firmina. Foi através da busca desse historiador que descobrimos que ela era negra, que adotava crianças e que desafiou a elite local ao ensinar meninos e meninas na mesma sala. Então, tem mais essa, através desse historiador, além de tudo que ela fazia, ela adotou muitas crianças. Meu Deus. Maria Firmina dos Reis adotou diversas crianças ao longo de sua vida, chegando a ter 11 filhos de criação. Embora nunca tenha se casado nem tido filhos biológicos, a escritora era conhecida por seu profundo senso de comunidade e de acolhimento. Filhos do coração. Era assim que ela se referia carinhosamente às crianças que adotava e criava. Maria Firmina faleceu aos 92 anos, ou 95, ainda não tem certo, na casa de 95 anos, né? Na casa de uma ex-escravizada chamada Mariazinha, que era mãe de um de seus filhos de criação e cuidou da autora em seus últimos dias de vida, quando ela já estava cega e em situação de pobreza. Um de seus filhos adotivos, o Leu de Guimarães, foi responsável por tentar preservar seus documentos e manuscritos após sua morte, embora muitos tenham se perdido em um roubo posterior. A prática da adoção reforça a coerência entre sua obra literária, que denunciava a destruição das famílias negras pela escravidão, e sua vida pessoal, focada na reconstrução de laços afetivos e sociais. Mais um exemplo, mais um exemplo. Aham, aham. Que atitude, que mulher, né? Nós temos outra foto aí, Sam? Yes.
Seu rosto verdadeiro é desconhecido. Em seu lugar, nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guimarães, está uma gravura com a face de uma mulher branca, retrato inspirado na imagem de uma escritora gaúcha, com quem Firmina foi confundida na época. Bom, mas, para compensar, tem esse busto na praça pública, que diz que é inspirado na Maria Firmina. Então, quem for para a cidade de Guimarães, no Maranhão, vai poder ver de perto esse busto em homenagem a Maria Firmina dos Reis. Hoje, ela é homenageada por grandes eventos literários, como a FLIP, Festa Literária de Paraty, Internacional Literária de Paraty. Em 2022, foi homenageada. A história de Maria Firmina dos Reis é sobre o que acontece quando uma sociedade tenta apagar uma voz que se recusa a ser silenciada. No século XIX, o sistema tentou reduzi-la a um objeto, mas ela escreveu a própria liberdade. No século XX, o esquecimento tentou apagá-la, mas a força de sua obra sobreviveu ao tempo. Hoje, quando lemos Úrsula, não estamos apenas lendo um romance, estamos fazendo um ato de reparação histórica. Eu vou fazer um intervalo aqui porque eu fiquei imaginando, né? Não fosse, ou foi, o que levou o primeiro historiador a descobrir aquele livro, desconfiar que tinha algo de especial nele, né? Eu pensei agora até na ancestralidade, né? Que deram uma forcinha e falaram para ele, isso aqui é uma joia rara. Que fantástico. Essa mulher tinha uma força incrível, uma coragem extraordinária, né? Só para terminar aqui, Maria Firmina não foi apenas uma maranhense, ela foi a prova de que a intelectualidade negra sempre existiu, mesmo sob as sombras da opressão. Que o facho brilhante que ela cantou em seu hino continue iluminando nossas bibliotecas, nossas escolas e as nossas vozes, que, assim como ela, têm muito a dizer. Nossa, que coisa linda. Que coisa incrível. Nós não temos muito a dizer? Eu Nossa, e você, por exemplo? com certeza, muito. Antes de continuar aqui, doutora, essa informação que a gente vai passar aqui, eu quero dar boa noite para o pessoal que está assistindo e está comentando, porque aqui está, né? Tá a Claudineia dando boa tarde, agora já são boa noite, foi no início, né? A Ângela está dizendo assim, ó, deixem seus likes. Deixem suas curtidas aí. E ela continua, quando o vídeo acabar, voltem e comentem para que seus comentários permaneçam no vídeo. Obrigado, Ângela, esse recado muito bem dado, viu? Depois que terminar a live, quem passar por lá, deixe seu comentário e vai ficar lá. E além disso, vai nos ajudar a crescer ainda mais com o canal, né? E aproveitar todo esse conteúdo do Afroconsciente. E a Claudineia está dizendo assim, ela está fazendo uma pergunta. Pelo fato de Maria Firmina ter tido acesso à escola e livros, fez com que ela tivesse sofrido menos racismo? Um conjunto de fatores, mas uma das coisas, né, doutor? Depois ela responde, né? Você responde e depois eu respondo também. Sim, tá ok. Não, mas pode ser agora. Sim, eu não tenho dúvida disso. É isso que a gente comentou lá no comecinho, lá no início do episódio. É o acesso à educação que faz a gente, enfim, que dá todas as condições para a gente ser dono do próprio nariz. Isso, bem popularmente falando, ser dono do próprio nariz, né? Ter identidade, saber qual é a identidade da gente, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, a nossa origem, né?
Aham. Bem, mas isso não livra de sofrer racismo. Eu acho que foi indo ao encontro da pergunta dela, de mim não sofreu menos racismo, né? Não, não sofre menos. A pessoa que a gente tem estudado, a pessoa que tem uma ascensão social, até hoje, 2026, ela continua sofrendo racismo, com todo estudo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou com uma super empresa ganhando milhões, ela sofre racismo, tá? Deixa eu refazer só o que eu disse, porque até dar um exemplo meu, eu vou refazer. Não que ela não sofra racismo, é a forma com que ela enfrenta o racismo é diferente. Tendo toda essa. A pancada de racismo continua. Eu sou prova disso todos os dias. Mas ela consegue entender que ela sofre racismo e o que ela precisa fazer para rebater esse racismo. A educação, é claro, é uma forma. Dá um exemplo de quando eu era estagiário na IBM, uma empresa de tecnologia aqui na cidade de Hortolândia. Eu estava pensando isso hoje. Quando eu devia ter por volta de 21, 22 anos. Então, cresci num meio de muitas crianças pretas, pobres, maioria pobres, não tão pretas, ah, onde tinha diversos apelidos. Tinha apelido de macaco, tinha apelido de Chiquinho, tinha apelido de Neguinho, de Negão, tudo isso. E aí aqueles mais maldosos, de chiclete de onça, e aí vai, um monte de apelido. Quando eu ingressei na empresa que eu fui fazer estágio em técnico de segurança do trabalho, na IBM, eu tinha que usar uma roupa mais arrumada, né? Porque afinal de contas era IBM. Eu trabalhava num setor administrativo, né? Automaticamente parece que foi assim, passada uma borracha nos termos, naquelas brincadeirinhas racistas, né, maldosas. Mudou a forma de tratamento. E aí, assim, quando eu digo não sofre menos preconceito, continua sofrendo preconceito, mas aí ele começa a entender o lugar que ele está e entender melhor o racismo que ele sofre. Mais ou menos isso. Uhum, sim, É é um isso. sentimento que eu tive naquele momento, né? E a partir disso, eu sempre trabalhei depois disso em espaços de administrativos, rádios, em locais assim, jornais. Muda-se a forma de abordagem. Tem aquela abordagem que eu sou jornalista, mas tenho o técnico, o fotógrafo, e o fotógrafo é abordado como se fosse o jornalista, e eu papel inverso sendo eu o profissional do momento. Isso aí continua acontecendo até hoje, né? Uhum. Podemos? Sem mais comentários. Vamos Depois. seguir. Gente, hoje, hoje anunciamos uma série de episódios que vamos apresentar sobre a história da África e as relações do continente africano com o Brasil. Falar da diversidade do povo africano é reconhecer que a África não é um país, mas um continente vasto composto por 55 países distintos. A riqueza dessa diversidade manifesta-se em milhares de línguas, etnias e tradições que formam o berço da humanidade. É isso aí. Molefe Fiketi Assanti, acadêmico e professor norte-americano, considerado pai da teoria da afrocentricidade, diz que a África é o continente com a maior diversidade linguística do planeta, onde é comum que um indivíduo seja poliglota, dominando 3 ou 4 idiomas locais, além das línguas coloniais. É importante dizer que é na África que está a versão original e mais completa da nossa história genética.
Como os seres humanos modernos, Homo sapiens, né, surgiram na África há cerca de 300 anos. As... Oi, doutora. Oh, desculpa, obrigado pela 300 correção. anos. 300 mil anos. Ficou mais forte ainda, né? Populações africanas tiveram muito mais tempo para acumular mutações e variações genéticas do que qualquer outro grupo no planeta. A diversidade genética na África é uma mina de ouro para a medicina moderna, por um motivo simples: ela ajuda a descobrir curas que funcionam para todos. Como os africanos têm variações genéticas únicas, os cientistas podem identificar genes que protegem contra certas doenças, como problemas cardíacos, diabetes. Ao entender esse escudo natural, eles conseguem criar remédios que beneficiam pessoas no mundo inteiro. Muitos remédios são testados apenas em pessoas de origem europeia. Estudar o DNA africano ajuda a entender por que certas doses funcionam para uns e são tóxicas para outros, permitindo uma medicina muito mais personalizada. Como a variação é maior, é mais fácil localizar mutações específicas que causam doenças. Se os médicos olham apenas para o DNA fora da África, eles ficam cegos para uma parte enorme das causas genéticas que existem. Bem, é por tudo isso e muito mais que a partir da próxima quarta-feira nós vamos falar da história dos reinos africanos e personalidades que atuaram com ousadia, astúcia e diplomacia. Vamos mostrar quem foram esses intelectuais e guerreiros. Antes de passar para o Odair, eu quero falar sobre por que genética? Nós trouxemos esse assunto, que é uma forma de mostrar a riqueza do continente africano, a importância para o planeta Terra. Desde a questão da origem de 300 mil anos atrás, os primeiros habitantes, que isso tudo fortaleceu, criou uma cadeia genética muito preciosa para a vida humana. Tá? Nós vamos falar da história de alguns países e reinos africanos, de personalidades importantes, mas também eu quis lembrar a genética. É fantástico a importância da África para o planeta Terra. Pronto, daí. Muito bom. Vamos comentar sobre a bravura pessoal de reis, rainhas e personalidades e seus planos brilhantes e corajosos para enfrentar quem desejava retirar suas liberdades. Acompanhe os próximos episódios. Vamos juntos nessa viagem histórica, começando pelo Reino do Congo, doutora. Reino do Congo praticamente formou que nós somos hoje, o brasileiro, o jeito de ser brasileiro. Vocês vão entender, acompanhando o podcast de quarta-feira, vocês vão entender que o jeito de ser brasileiro veio do Reino do Congo, tá? Muito bom. A Ângela fez um comentário aqui, senão a semana passada eu acho que eu esqueci de ler os comentários, né? Ela comentou assim, naquela pergunta que a Cláudia fez, a gente comentou aqui, a Ângela disse: eu penso que o acesso à educação não impede uma pessoa de sofrer racismo, porém, ela adquire as ferramentas para combater. E a Cláudia agradecendo. Legal, obrigado. Principalmente se tiver uma educação antirracista. Antirracista. Lei... Professoras que cuidam dessa questão, que fazem questão de tratar as crianças, os alunos negros, com decência, igual trato branco. Tem tudo isso sendo construído no Brasil hoje.
É por isso que é sempre urgente a aplicação da Lei 10.639, né? Que fala da cultura afro-brasileira e da história da África, né, doutora? Mas infelizmente, Odair, eu tenho acompanhado depoimentos de professoras e de pessoas que lidam com buscam a aplicação da lei, e isso ainda está muito, muito, muito devagar. Verdade. 20 anos depois, 20 e tantos anos, e isso ainda não acontece. É um desejo da gente ver sendo ensinado em sala de aula a história da África, mas isso não acontece, tá? É uma Exato. coisa mínima de Esporádicos, escolas. né? Então, se depender só disso, vai demorar muito. Daí a gente se meter aqui na quarta-feira, às 5:30 da tarde, para falar sobre personalidades negras importantes para a história do Brasil. E agora vamos botar um pé na África, de Pé na fato. África. Fechou. Será que dá tempo? O vídeo temos 4 minutos. Só quer colocar o vídeo? Eu acho que é pouco, porque colocar o vídeo e a gente Não, comentar depois vai longe, né? né? A gente deixa. Fica para a Bom, próxima, vamos pro próximo então. Fechou, doutora? tá Valeu. bom? Obrigado, mais uma grande mulher, uma grande história hoje. De todas as mulheres, É. talvez, não vou quantificar, mas eu acho que essa teve uns algo a mais, né? Tocou mais seu coração? Porque eu acho que a mulher, aquela coisa, parece uma mulher simples, mas que passou por todos os setores, por todos os aspectos que machucam a sociedade, a mulher negra, a comunidade, a pessoa negra, né? Aham. Ela parece que pegou bastante, se preocupou muito com isso, né? Sim, sim, sem dúvida. Maravilhosa. Perfeito, então. Bem, Já falamos que semana que tchau, vem tchau. começa a história da África. Tamo junto. Beijão, viu? Obrigadão. Uma ótima Tchau, noite. tchau. Tchau. Obrigada.